Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa segunda aula sobre o livro de Efésios. Na aula passada, a gente teve a nossa aula introdutória. Então, hoje vamos começar a estudar o capítulo 1 de Efésios. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Então, os dois primeiros versículos a gente chama de pré-escrito, é onde Paulo está se identificando como o autor da carta e chamando a atenção dos seus leitores, né? Paulo fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que vemos aqui, né, depois de Paulo se apresentar, é ele se chamando, né, os cristãos de santos e fiéis, né, e dizendo e saudando-os com a graça e paz, né? Então, essa saudação graça era uma saudação grega, como caris, que os gregos usavam para se cumprimentarem. E a saudação paz era uma saudação hebraica. Até hoje, os judeus se cumprimentam com a palavra shalom. Então, mostrando que na igreja em Éfeso, ela era composta de cristãos gregos ou gentios e judeus. E Paulo fala que somos abençoados. Do versículo 3 ao versículo 14, no original era uma só frase. Então, Paulo começou a escrever no capítulo 1, versículo 3, e foi até o versículo 14, assim, num só fôlego, numa só frase, falando o quanto somos abençoados por Deus. Nesse trecho, Paulo apresenta as bênçãos que recebemos de Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo. Então, para falar as bênçãos de Deus, Paulo usa o que a gente muitas vezes chama de Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quais são essas bênçãos? Em primeiro lugar, o que é bênção? Então, a expressão bênção da ideia da bondade, por exemplo, a bondade do pai com seus filhos, a bondade de uma mãe para com seus filhos, suas filhas. Nesse contexto aqui, bênção é a expressão da bondade de Deus para nós, os seus filhos, dizendo que somos abençoados porque recebemos a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E quais são as bênçãos do Pai? Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Paulo fala que a bênção de Deus é que antes de Deus criar esse mundo, antes de Deus criar os céus, a terra, antes de Deus criar todas as coisas que estão ao seu redor, inclusive você, Deus já planejou criar todas as coisas, inclusive o ser humano. Deus planejou antes de tudo criar você e eu, e para que nós pudéssemos nos relacionarmos com esse Deus maravilhoso. Então, a criação é fruto do amor de Deus. O ser humano é fruto da bênção de Deus que planejou nos criarmos. E por que Deus planejou criar o homem? Versículo 3 ainda fala que ele nos criou à sua imagem e nos deu a capacidade de amá-lo, de louvá-lo e de obedecê-lo. Pensa que nenhum anjo, nenhuma criatura celestial foi criado por Deus, assim como o homem foi criado, tendo o privilégio de se tornar um discípulo de Jesus, de desfrutar das bênçãos da criação do Pai. Então, você e eu temos esse privilégio. E por que fomos criados?
Eu já falei que Deus criou para que pudéssemos nos relacionar com Ele, porém, o versículo 14 fala para sermos santos e irrepreensíveis. E também o versículo 14 vai falar para louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, fomos criados para louvarmos a Deus através dos nossos atos e das nossas obras. Deus espera que você e eu venhamos a nos relacionarmos com Ele, nos relacionarmos com Deus, porque para isso fomos criados. Mas o texto fala que Ele também espera que você e eu vivamos de forma santa e irrepreensível, porque Deus é santo e espera que os seus adoradores o adorem em santidade, e em espírito e em verdade. Também temos as bênçãos do Filho, né? Eu já disse que nesse texto, entre os versículos 3 e 14, Paulo fala que recebemos as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quais são as bênçãos do Filho? Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados. Então, a bênção que recebemos de Jesus é receber o perdão de pecados. Paulo fala que nele, ou seja, em Cristo, através de Jesus. Essa expressão em Cristo vai aparecer aproximadamente 20 vezes no livro de Efésios. Então, o livro de Efésios vai mostrar que é em Cristo Jesus que todas as coisas são consumadas. Não há outro meio de você e eu recebermos o perdão de pecados que não seja através do sangue de Jesus Cristo. A única maneira de chegarmos até Deus, a única maneira de pertencermos a Deus, é estando em Cristo Jesus. Estar em Cristo significa que pertencemos à família de Deus, pertencemos à família de Jesus, pertencemos à família do Espírito Santo. Falando no Espírito Santo, quais são as bênçãos do Espírito Santo? Você já sonhou com alguma promessa? Ou alguém já fez alguma promessa para você? Prometeu que te daria alguma coisa se você fizesse algo. Você fez a sua parte, você fez a sua missão, porém a pessoa não fez a dela? Depois de tudo, você descobriu que era tudo mentira? A promessa não passou de um engano? Como você se sentiu ao alguém prometer que lhe daria algo e não cumpriu? Alguém prometer que daria alguma coisa importante para você ou faria algo importante para você e acabou não cumprindo essa promessa. Por que eu estou falando isso? No capítulo 1, dos versos 3 ao 12, Deus prometeu nos dar bênçãos espirituais. Entre essas bênçãos espirituais, a mais importante é a vida eterna. Será que Deus vai ser capaz de cumprir essas promessas? Será que Deus vai ser capaz de realmente nos dar bênçãos espirituais? E será que depois não vai ser só promessas? Então, o Espírito Santo é a prova de que Deus cumpre as suas promessas. O versículo 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Mais uma vez a expressão aí, em Cristo. E fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O que isso quer dizer? Deus nos promete dar a vida eterna. Deus nos promete levarmos para vivermos com Ele nos céus. E a prova de que Deus vai cumprir essa promessa é o fato do Espírito Santo habitar em nós aqui neste mundo. Como prova de que Deus vai nos levar para vivermos com Ele, como prova de que pertencemos a Deus, a Bíblia fala que fomos selados com o Espírito Santo. Deus nos dá a certeza de que Ele jamais nos enganará. Deus dá a certeza de que Ele não falhará conosco. Na hora certa, seremos salvos por Deus. Seremos salvos por Jesus, porque recebemos isso como garantia
versículo 14, ele fala: o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. No Velho Testamento, ou ainda na época do Novo Testamento, os selos eram uma prova de que aquela carta pertencia a quem realmente a escreveu. Então, por exemplo, um imperador, né, escrevia uma carta, depois ele enrolava o pergaminho e colocava um selo em cima desse rolo. Depois, com o anel dele, ele selava essa carta. E aquela cera secava com a imagem do rei, com um brasão imperial. E com isso, quem recebia a carta sabia que aquela carta era verdadeira. Aquela carta pertenceu ao rei, foi o rei que escreveu. Eu tinha proteção, eu tinha garantia e autenticidade que tudo que estava escrito dentro daquela carta foi o que realmente foi escrito sem alteração. Porque se alguém tentasse abrir a carta, quebraria o selo, quebraria a cera e você saberia que a carta foi violada. Então, o selo no Novo Testamento simbolizava possessão, proteção e autenticidade. O Espírito Santo é o selo de Deus em nossas vidas, indicando que pertencemos a Deus, somos protegidos por Deus e podemos ter a certeza de que Deus vai nos levar para habitar com Ele nas regiões celestiais, na volta de Jesus ou até mesmo depois da nossa morte. Então, são essas bênçãos que Paulo está falando aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Portanto, o Espírito Santo autentica que somos filhos de Deus como um selo de cartório nos dias de hoje, como uma autenticação cartoral. Ok? Próximo assunto que Paulo fala, ele, diante de ver todas essas bênçãos de Deus, Paulo, então, resulta em ações de graça e faz uma oração pelos Efésios. Vivemos nos dias de hoje a era do eu. Todos os dias ouvimos na mídia a ideia do individualismo. Temos que ser autossuficiente. Nós temos que buscar por nós mesmos, de uma forma autossuficiente, conseguir o que interessa para nós. Cada vez menos as pessoas pensam no que é importante para o grupo, para o coletivo. O importante é o que interessa para mim. Infelizmente, até mesmo nas igrejas, muitas igrejas estão sendo bombardeadas com a ideia em que submissão e dependência de Deus é sinal de fraqueza, é sinal de que você não está exercendo o seu poder. Muitas igrejas tomam decisões sem pensar no coletivo, sem pensar nas necessidades do grupo. E com isso, a necessidade da maioria está sendo sufocada pela necessidade ou os interesses de uma minoria ou até mesmo de um único indivíduo. Paulo vai falar no versículo 15: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, já aprendemos que Deus tem nos abençoado grandemente. Por isso, podemos concluir que somos ricamente abençoados por Deus. Agora precisamos abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar Deus em nossas vidas. Paulo ora para que possamos adquirir entendimento e visão espiritual, para que possamos compartilhar com aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não conhecem o amor de Deus. Esse amor, essa ação de graças. Paulo ora para que os efésios, que já estavam levando esse amor de Deus, pudessem continuar levando essa
essa palavra de encorajamento para aqueles que ainda não conheciam a Deus. A Bíblia nos ensina a amar uns aos outros, sermos generosos uns para com os outros. A Bíblia ensina a animarmos uns aos outros. Paulo ora para que a igreja em Éfeso, que ela continue valorizando a união, a comunhão e o cuidado uns para com os outros. No próprio livro de Éfeso, Paulo vai reforçar esses pensamentos mais para frente no capítulo 4, versículo 2 e versículo 32, falando sobre perdão e sobre suportar uns aos outros. No capítulo 5, falando sobre sujeição. Como eu disse, no mundo de hoje, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com elas mesmas e cada vez menos pensando no coletivo. Paulo ora pelos Efésios, reconhecendo que eles tinham fé em Jesus e essa fé em Jesus estava levando eles a amar os outros, demonstrando um amor fraternal uns pelos outros, levando não só o ensinamento da palavra de Deus para as pessoas, mas também abençoando a vida dos outros. Que essas palavras nos motivem, que essas palavras nos estimulem a também sermos pessoas de ações, ação de graça a Deus e ação em prol daqueles que necessitam ainda conhecer a palavra de Deus, a verdade de Deus. Como eu já disse, Paulo vai orar para que eles tenham sabedoria e olhos abertos, olhos espirituais, para entender as grandezas de Deus. Versículos 17, Paulo fala: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria é uma palavra bastante importante no livro de Efésios. Paulo sempre fala sobre sofia, A palavra grega sofia quer dizer sabedoria. Deus não quer que tenhamos apenas conhecimento, Ele quer que tenhamos sabedoria. Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Uma definição é que conhecimento a gente adquire através dos livros. Sabedoria vem de Deus. Então eu posso ter muito conhecimento, mas não a sabedoria que vem de Deus. Paulo pede para que o Espírito Santo que habita nos Efésios desse sabedoria que fosse revelada por Deus. Hoje temos a palavra de Deus nos revelando a vontade dele. Que Deus nos abençoe para que possamos ser não somente conhecedores da vontade de Deus, mas sábios para colocá-la em prática. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança, da gloriosa herança dele nos santos. Deus deseja que os nossos olhos sejam iluminados. O que isso quer dizer? Versículo 18. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O cristão, o discípulo de Jesus, não vê as coisas de Deus como o mundo vê. Devemos perceber as coisas ao nosso redor de maneira diferente de como aqueles que não têm o Espírito Santo percebem. Já aconteceu de você ver a ação de Deus na sua vida? Já aconteceu de você estudar a palavra de Deus e Deus falar claramente com você num texto? E de repente a mesma pessoa que está ao seu lado, que não é um discípulo, não é uma discípula de Jesus, ouve as mesmas palavras, passa pela mesma situação, mas não consegue ver a grandiosidade da ação de Deus que você vê. Nós precisamos viver como filhos e filhas da luz. Precisamos entender que, através do Espírito Santo,
nós conseguimos ver coisas que o mundo não vê. Porque através do Espírito Santo conseguimos ver as coisas com uma visão espiritual e não simplesmente material e física. Mais tarde, no capítulo 4, Paulo vai dizer que nós somos filhos da luz. Ele fala que os que não pertencem a Deus estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. O cristão consegue ver além dos olhos físicos. O cristão vê com os olhos espirituais, com os olhos iluminados. Isso é sabedoria e não apenas conhecimento. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E essa esperança de salvação em Jesus, nós não vemos com os olhos físicos, mas com os olhos do coração. Quantas vezes você tentou mostrar as coisas de Deus para as pessoas ao seu redor e elas não aceitaram? Porque elas estão com seu entendimento obscurecido, com seus olhos nas trevas e não iluminados. Precisamos discernir as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus. E, consequentemente, buscar incessantemente fazer as coisas que agradam a Deus e abandonarmos as coisas que Deus odeia. Mais um exemplo de coisas que só conseguimos ver com os olhos espirituais, com olhos iluminados. Versículo 19, Paulo ainda fala para os Efésios: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. No grego original, a palavra poder, atuação, poderosa força são 4 palavras diferentes para falar do poder que você e eu temos através do Espírito Santo que habita em nós. Na verdade, né, no grego aí, essa frase está no grego original, no grego vamos encontrar 4 palavras. A primeira é dunamis, a segunda é energeia, a terceira é kratos e a última é ixos. Voltando aqui, você vai encontrar nessa frase grega do versículo 19, 4 palavras para dar a ideia de poder. Dunamis significa uma força natural. É da onde vem a palavra dinamite, que a dinamite tem poder para explodir rochas. Tem poder para explodir algo sólido. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos dá essa força, nos dá esse poder. A outra palavra que Paulo usa para falar que o Espírito Santo nos dá poder é energeia, de onde vem a palavra energia, que na verdade é o poder em ação, é o poder atuando, agindo em nossas vidas. Uma terceira palavra para poder é kratos, que dá a ideia de vigor. É o poder de atingir um objetivo. Um corredor que começa uma maratona, ele precisa de vigor para chegar até o final da corrida. E a última palavra que Paulo usa é ixos, que significa um poder ou capacidade, no sentido de habilidade. Cada pessoa tem habilidade para uma determinada coisa, tem um talento para uma determinada coisa. Então, incrível, só os cristãos, através do Espírito Santo, têm força, energia, vigor e habilidade. Para quê? Para fazer a vontade de Deus, para viver uma vida correta diante de Deus. Isso você vai conseguir ver somente através dos olhos do coração, somente com sabedoria e olhos iluminados. Sem o Espírito Santo agindo em sua vida, as pessoas só conseguem ver as coisas materiais, as coisas temporais, as coisas perecíveis. Mas o Espírito Santo nos dá esse
dunamis, esse dinamis, essa dinamite. Muitas vezes reclamamos que queremos estudar com as pessoas, mas as pessoas estão com o coração duro. Paulo está falando, usa a dinamite. Ninguém usa dinamite para explodir areia. As pessoas usam dinamite para explodir rocha. Então, se você está falando de Jesus para pessoas que estão com o coração endurecido, é para isso que você tem o Espírito Santo. É para isso que você tem a palavra de Deus, para explodir esses corações endurecidos e essas pessoas se quebrantarem diante do Espírito de Deus, entendendo o amor de Deus, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe para que possamos colocar em prática tudo isso que aprendemos no capítulo 1 de Efésios. Até a próxima aula, quando vamos continuar estudando o livro de Efésios. Deus te abençoe. Até lá.